Realeza Olindense. O nosso convidado é romancista, dramaturgo, ensaísta, poeta, músico e compositor. Doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e um dos mais renomados escritores da atualidade, com reconhecimento nacional e internacional. Membro da Academia Carioca de Letras, da Academia Pernambucana de Letras, da Academia Olindense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco e do Prêmio Clube do Brasil, do qual foi presidente de 2011 a 2020. Com vasta obra literária, inclui 25 livros, alguns traduzidos para russo, francês e espanhol. Detentor de vários prêmios nacionais e internacionais, a exemplo do Prêmio Jabuti em 2015 e do Prêmio Ibero-Americano de Narrativa Miguel Unamuno, recebido na Espanha em 2009. Foi diretor da Biblioteca do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e presidente da Fundação Miguel de Cervantes de Apoio à Pesquisa e à Leitura da Biblioteca Nacional. Um escritor múltiplo que construiu uma obra valiosa e está sempre disponível para compartilhar os seus saberes. Vamos receber o Dr. Cláudio Aguiar. que trata de encontro literário, encontro de escritores de Olinda. Uma novidade extraordinária, porque a literatura precisa realmente desse tipo de movimentação. Nesse sentido, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer o honroso convite que foi formulado pela acadêmica Conceição Bezerra para proferir esta palestra. Disse-me ela que o tema era livre, portanto, que versasse sobre assunto olindense. Então, eu elegi um tema essencialmente olindense, um tema ligado à própria memória da nossa história, que é uma coisa que, à primeira vista, eu devo apresentar aqui uma justificativa, porque a expressão do tema, no título do tema que eu estou tratando, Biografia de uma Casa Olindense, lembra algo estranho, porque a biografia normalmente se conhece a história de uma vida, de uma pessoa, mas ocorre que, ao longo das últimas décadas, o tema biográfico tem se estendido de tal sorte que vários aspectos da vida são biografados como se fosse uma vida, a vida de uma casa, a vida digamos assim, eu citei aqui um caso para justificar uma biografia romanciada, uma biografia maravilhosa, a história de uma baleia, não é? Moby Dick. É um romance e ao mesmo tempo uma biografia extraordinária desse romancista Herman Melville, Moby Dick. É a história de uma baleia branca, aproximadamente com 25 metros, que abate, se choca
com Davi, e a história prossegue. É uma história maravilhosa, assustadora, realmente inesquecível. Então, eu escolhi para falar de uma casa olhodense, uma casa ligada à memória histórica da cidade, com uma figura também histórica importante, herói nacional, inclusive herói no sentido legal, reconhecido por lei federal, João Fernandes Vieira, ao lado de todos os grandes comandantes da insurreição pernambucana. A casa é a casa de João Fernandes Vieira. Exatamente por isso, eu começo justificando, lendo um trecho de Gilberto Freire, do ensaio extraordinário sobre casas, Onde Casa, é o título do livro de Gilberto. Ele diz: a casa, como um todo, pede sua biografia, exige sua sociologia, é tema antropológico inspirado, aliás, inspiração literária ou artística, depois de tentar discutir a uma economia doméstica. Mas não só a economia doméstica, como nós vamos ver a seguir. Também gostaria de lembrar que a memória de um povo, de uma cidade, de uma época, de um ato heróico, de um gesto nobre, muitas vezes poderá ser lembrado por causa de uma casa, não vista apenas em sua compreensão física, porém, sobretudo, pela carga simbólica, que representa o momento em que se alude a um tempo que não se apagou perante as gerações passadas, as presentes e as futuras, como é o nosso caso. A propósito desse tipo de perenidade, conta-se que Alexandre o Grande, ao conquistar Tebas, em 335 a.C., ordenou aos seus generais a destruição da cidade, de tal sorte que não ficasse pedra sobre pedra. De repente, o jovem general, lembrou-se de algo e recomendou: destruam tudo na cidade, menos a casa do poeta Píndaro, o grande lírico grego. Então, não propriamente, digamos, inspirado nessa ideia da destruição da casa, o meu livro, A Casa de João Fernandes Vieira, restaurador de Pernambuco, tem, de certo modo, um sentido de trazer às gerações atuais, às novas gerações, esse estigma, digamos, este sinete memorial vinculado a esse bem patrimonial olhodense. Creio que da maioria dos senhores conheciam. Mas não apenas por isso, mas porque ela ostenta localização aprazível, varanda virada para o sul, onde o Atlântico espelha cativante luminosidade. Por seu quintal ainda enorme para tantas casas coloniais conjugadas, forçadas pelo uso de seus moradores, a se dividir às vezes de modo abstruso. Mesmo assim, suas histórias, seus mistérios de alcovas, onde vidas foram geradas ou terminadas, pronunciados infinitos relatos que as paredes ainda guardam, quem sabe, à espera de castos ouvidos. Todos estes fatos, de certo modo, vinculam-se a todas as casas velhas, a todas as casas que têm perenidade do tempo. Creio que foi também porque, desde 1640,
chegou ali com seu proprietário, João Fernandes Vieira, um dos principais comandantes da vitoriosa insurreição pernambucana, travada no período de 1645 a 1654-55 contra os invasores holandeses. As casas, quer em Portugal, quer no Brasil, quer em qualquer outra parte do mundo, não são diferentes em suas finalidades. Em todos os lugares, a moradia deve necessariamente atender a alguns requisitos indispensáveis. Ser, por exemplo, um espaço restrito e passível de oferecer o mínimo conforto e proteção aos seres humanos contra a chuva, contra o vento, contra as intempéries do tempo. É verdade que a casa também traz consigo um fato curioso, que ao longo do tempo, como lembra um grande filósofo do Oriente, Khaldun, os espanhóis pronunciam Khaldun, e advertia, ele é considerado Aristóteles árabe, grande sábio. O Khaldun advertia, disse a casa, a moradia da casa tem um problema porque acarreta para o ser humano sedentarismo. E ele então alimentava a esperança de que, no futuro, que nós ainda não chegamos, volte o nomadismo, porque então há o movimento, a ação, o ato de andar, de correr pelas florestas e pelo mundo, não é? Traz essa coisa que nós muitas vezes nos recusamos a fazer, que são os exercícios físicos. Khaldun tinha razão nesse sentido. Mas alguns aspectos vinculados à evolução da casa brasileira talvez nos aproxime mais dos retratos que pretendemos esboçar no âmbito dos primeiros tempos da formação da sociedade patriarcal brasileira. E mais uma vez, o mestre Freire, como sempre, estudando vários assuntos, ele diz respeito, traz para a casa, sobretudo a casa dos trópicos, elementos fundamentais para, digamos, justificar esse tipo de moradia. A moradia, portanto, como pouso oriundo no sentido ecológico de eco, que significa casa, firmou-se entre nós como algo que transcende ao conjunto material intrínseco do imóvel erigido. Nós não devemos olhar para a casa apenas como se fosse um monte de tijolos, de cal, areia, essa coisa. Ela tem um espírito, ela tem uma... É isso que o mestre de Poucos está querendo dizer. Diz, passou a ser a casa, então, diz Gilberto, como mais que abrigo físico, como mais que sentimentalmente minho, como caracterizada por um conjunto de objetos que ele chama de transobjetos, que sendo universais são, por algumas de suas conotações, transobjetos marcados por uma mística brasileira, no nosso caso, tropical. Atenta naturalmente a toda uma arquitetura singularizada pelo excesso de calor reinante que nós conhecemos. Eu poderia falar para os senhores e as senhoras detalhadamente sobre vários aspectos integrantes da estrutura física e sentimental da casa de João Fernandes Vieira. Esta casa situada ali no pátio de São Pedro, no pátio do mosteiro de São Pedro, primeira casa da rua. Inclusive, falar de suas assombrações, as chamadas pedras do reino. Quando eu digo assombrações é porque atualmente nós somos, eu e minha mulher, somos moradores dessa casa.
Então nós podemos também falar sobre as assombrações. Então, as pedras do reino, de sua calçada, já mutiladas. Quando eu recuperei a casa, eu tive que fazer uma moldura, porque as pessoas arrancam as pedras, como arrancam os azulejos, como arrancam outras coisas. Afinal, o processo construtivo não é só do tempo. Então, as pedras do reino, essas que vêm de Portugal, a rua secular e empedrada, com seus pés e moleques fincados no chão, dos 7 cachorros, eles estão no frontal, que guardam e suportam um longo balcão virado para o oeste, nas vetustas telhas coloniais, amplas, apauladas e longas que muitos teimam em afirmar que foram feitas nas coxas de escravos e escravos. Detalhe que serve apenas para provocar a curiosidade e o riso de alguns turistas inadvertidos, mas afeitos a essa curiosidade. Eu lembro aqui um detalhe que um dos grandes técnicos de arquitetura de conservação histórica no Brasil, foi diretor do IFAM, fez um cálculo e disse que se estas telhas fossem feitas em coxas de senhoras, escravas e escravos, estes escravos teriam que ter 3,5 metros a 4, não é? Pelo tamanho lá, porque as telhas têm 77, normalmente 77 centímetros. Então teriam que ser gigantes, como aqueles ancestrais. Mas o exagero traz a atenção e a curiosidade. Beirais é uma casa com beirais, com platipandas, também deturpadas pelas orientações de alguns turistas sem maiores informações. Na verdade, o beiral funciona para jogar água no esquente na porta da janela e não para estabelecer uma gradação sociológica das classes sociais. Um absurdo que as pessoas riem, acham graça. Afinal de contas, o riso é sempre importante. Pois bem, a casa de João Fernandes Vieira tem coisas curiosíssimas, como a argola já bem gasta pelos séculos, a casa tem mais de 4 séculos, a argola de amarrar cavalos, que milagrosamente ainda está lá, no portal. A casa, então, em questão, portanto, não adquiriu seu valor histórico, tomado pelo IFAM como bem patrimonial de rigorosa preservação, apenas por suas características físicas. A elas se juntam as de natureza histórica, a exemplo de ter sido cenário de tantos acontecimentos ali vividos há quase 5 séculos, mas sobretudo porque foi a casa onde morou durante tantas décadas e morreu João Fernandes Vieira, o restaurador de Pernambuco para o Brasil e Portugal. Essa figura, o João Fernandes Vieira, é uma figura importante porque é ele que dá essa importância, na verdade, à casa em si. A casa e o ilustre morador estão associados nessa trajetória memorial da cidade. Mas quem foi? Eu creio importante traçarmos aqui, ainda que com brevidade, o perfil dessa figura que ainda hoje traz tantas controvérsias. Apesar de existirem outras informações sobre as origens de João Fernandes Vieira, das quais muitas não se sustentam diante das pesquisas historiográficas atualmente confirmadas e assentes, pode-se afirmar com base nos argumentos apresentados por seu mais importante biógrafo, o historiador José Antônio Gonçalves de Melo, que João Fernandes Vieira veio ao mundo em 1610, na cidade de Funchal, na Ilha da Madeira, e faleceu no dia 10 de janeiro de 1681, exatamente nesta casa da
qual estamos falando ali, ao lado ou na frente do mosteiro de São Paulo. Após examinar exaustiva a sua origem de português, oriundo da Ilha da Madeira, Gonçalves Melo indica em detalhes os dados quase sempre se referindo como dados incertos e não propriamente comprovados, porque alega que em determinado momento, aquele momento crucial da invasão holandesa, em 1630, a maioria dos prédios dos órgãos públicos da cidade foram invadidos e os arquivos queimados. E nessa queima de documentos, inclusive de mosteiros, de igrejas, o mero historiador José Antônio Gonçalves argumenta que os documentos que falam da origem de João Fernandes Vieira e de muitos outros foram destruídos. Então, apesar de várias polêmicas sobre a origem de João Fernandes Vieira, a mais corrente, segundo consta de várias notas, inclusive de autores portugueses, trata, por exemplo, da bastardinha, que era uma figura bastarda, e aí entra por esta porta uma quantidade enorme de dados e informações que tentam trazer, digamos, um reproche social para as origens dessa figura. Essa circunstância proporcionou a Vieira destaque e respeito perante os seus habitantes aqui em Olinda, mas também lhe trouxe grandes constrangimentos. E consta que, num determinado momento, ele altera o seu nome e a sua origem, quando junta-se a João a denominação de Fernandes Vieira, que se reportava a uns antepassados, e que, segundo se diz, estes antepassados não teriam vínculos com aqueles que diziam ser de sua origem e que por isso estaria vinculado à bastardia. Esse foi um tema muito discutido, inclusive, no âmbito do Instituto Arqueológico Histórico Pernambucano. E aí se dividia mais ou menos aqueles, como naturalmente se discute nestes centros acadêmicos, os que defendiam que não, como por exemplo